Acho que às vezes é bacana falar. Boa tarde, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo de um debate cujo tema é de alta relevância e impacto social, uma demanda que o país tem vivido, não só o Brasil, mas o mundo, que é o tema do envelhecimento. No dia de hoje, o tema do envelhecimento vai tratar da pessoa com deficiência intelectual aqui no Instituto de Ensino e Pesquisa APAE de São Paulo, com duas convidadas que são especialistas no assunto. A primeira é a doutora Laura Guilhotto, ela é uma neurologista e assessora técnico-científica aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE de São Paulo. A outra convidada é Valquíria Barbosa, que é gerente da área de socioeducação e também vai conversar conosco a respeito da temática aí do envelhecimento. Acho que a primeira pergunta que nos fazemos diariamente é quando os primeiros sinais de envelhecimento aparecem, independente de ter ou não deficiência intelectual. Então, essa pergunta é muito importante porque a gente sabe que o envelhecimento ele é muito individualizado. Cada pessoa tem uma forma de envelhecer e a partir do momento que nós nascemos, a gente começa a envelhecer, né? Então, esses sinais são bastante objetivos, a gente começa a ver dificuldades, então, nas atividades físicas, nas atividades da vida diária, dificuldade para caminhar, dificuldade para fazer as atividades que fazia anteriormente. Só que muitas pessoas, porque acabam fazendo, então, a capacitação, um treinamento adequado, a gente acaba não percebendo que está tendo um processo de envelhecimento, mas ele ocorre desde o primeiro dia de vida. Então, de uma forma geral, são alterações nas atividades físicas e também as atividades intelectuais. Mas isso é muito individualizado. Então, como uma norma, existe um corte, né, na faixa etária que se considera idoso nos países em desenvolvimento a partir dos 60 anos e nos países desenvolvidos a partir dos 65 anos. Essa norma é a da Organização Mundial de Saúde? Sim. Na verdade, ela não é só da Organização Mundial de Saúde, como da ONU como um todo, né? Se considera, então, a pessoa que está em fase de envelhecimento, desde, como eu falei, né? Desde que nasce até a vida adulta, até a fase, então, que se considera uma pessoa idosa, mas como norma se considera a partir de 60 e 65 anos, nos países mais ricos, mais desenvolvidos, a idade de 65 anos, porque a gente sabe que a longevidade lá é maior, mas nos países em desenvolvimento como o nosso, a gente já observa também que a longevidade é maior, como no Brasil, no último censo de 2010, esteve perto de 72, 74 anos, e, claro, dependente do gênero, se é feminino ou masculino. Geralmente a mulher tem uma longevidade maior. Agora, na questão da deficiência, aí o corte é outro, não é? Deficiência Valquíria, porque você sendo responsável pela área de envelhecimento aqui da APAE de São Paulo, nos conte um pouco o que é essa vivência e quais são esses sinais que você percebe aqui no dia a dia. Aqui no nosso trabalho, né, e até também seguindo aí algumas normas, né, e alguns parâmetros, para a questão da pessoa com deficiência intelectual, a gente passa a entender este envelhecimento a partir dos 35 anos, né, doutora Laura? E no nosso programa, nós recebemos pessoas a partir desta idade e, claro, fazemos aí uma avaliação para identificar esses sinais de envelhecimento para que ela possa participar, né, do programa mais adequado para ela. A gente sabe que as pessoas, especialmente com síndrome de Down, que é uma das causas mais frequentes, das causas genéticas da deficiência intelectual, elas realmente têm um envelhecimento precoce. Então, elas vão apresentar alterações de pele, alterações físicas e até alguns deles vão desenvolver um quadro mais precoce de um quadro degenerativo, que é a doença de Alzheimer. Então, nós que não temos síndrome de Down, a gente tem chance de desenvolver através de vários fatores de risco, mas as pessoas com síndrome de Down, elas têm um risco bem mais elevado que a população geral de ter essa mesma forma de demência. Não é 100%, felizmente, mas nós sabemos que esse risco ele aumenta conforme a pessoa vai ficando mais velha. Então, por volta de 50, 60 anos de idade, praticamente 60, 80% das pessoas com síndrome de Down já terão um quadro de demência instalado. Laura, e é possível detectar esses sinais, esses primeiros sinais do aparecimento dessa demência, do Alzheimer, antecipadamente para que se possa incidir a respeito dessa situação? Porque o Alzheimer ainda não tem descoberta a cura. Como lidamos com uma situação em que, por exemplo, a Valquíria recebe essas pessoas e começa a identificar esses sinais aos 30 anos, 35 anos, por exemplo, na pessoa com síndrome de Down?
Então, geralmente os primeiros sinais, eles são sutis, né? Mesmo na pessoa que não tem Quais deficiência seriam intelectual. esses sinais? Então, normalmente a gente nota então alterações do humor, alterações mais na área psiquiátrica, da memória também, mas a memória nem sempre é a primeira manifestação. Podem ser outras alterações, até quando a gente fala temporoespaciais, de localização no tempo, no espaço, alterações até das habilidades manuais, as praxias que nós falamos, habilidades com planejamento mais assim, manual, e depois progressivamente a pessoa tem dificuldade para deambular, para caminhar, para elaborar então questões mais complexas. Então cada caso é um caso. Em coordenação motora, os primeiros sinais seria a questão motora, que apareceria derrubando algum objeto, claro, sentindo desequilíbrio. Isso, e além daquelas que eu falei, as alterações psiquiátricas, então são alterações do humor, de agitação, uma depressão não diagnosticada, e a gente sempre tem que tomar cuidado que mesmo em pessoas sem a síndrome de Down, a gente tem quadros que são semelhantes ao quadro degenerativo, ao quadro da demência, que muitas vezes mascaram até os primeiros sinais do quadro demencial. Algumas comorbidades, então alterações metabólicas, diabetes, hipotiroidismo, especialmente nos pacientes que têm síndrome de Down, que se estiverem descompensados, eles ainda prejudicam mais o diagnóstico da doença de Alzheimer. Não, quando você recebe os grupos, porque tem grupos e pessoas que vêm fazer atividades aqui, na PAI de São Paulo, qual é a relação entre eles? Eles se identificam como idosos ou eles nem pensam a respeito e têm uma vida absolutamente comum, eu digo uma vida social? Bom, nem todos se identificam como idosos, né? Tem uma questão cognitiva, mas tem uma questão mesmo, muitos que estão conosco não tiveram, né, no seu histórico, acesso à escola, a outras atividades, né, muito contato social, né? Então isso também colabora para que ele não se identifique, porque né? Não tem o parâmetro. Porque não tem esse parâmetro, né? A grande maioria não se identifica como idoso e muitas famílias também não enxergam como, né? A família que poderia, né? Que deve participar, né? Desse processo, né? Como qualquer outra pessoa, independente de de ter uma deficiência ou não, né? Mas em geral eles não se reconhecem. Agora, eles são sociáveis, eles participam das atividades em grupo, quando eventualmente a gente tem alguma atividade fora da organização, eles participam, e é um fator bastante relevante, eu acho que no país, e especialmente no Brasil, digamos, porque a gente vive uma crise previdenciária imensa e há uma população grande de pessoas, porque a tendência é ter uma longevidade maior, portanto o Estado passa a ter em seu arcabouço pessoas com deficiência intelectual que viverão por mais tempo. Sim, já estão vivendo. Não é? Que vivem por mais tempo. Essas pessoas podem ir para o mercado de trabalho? Como é que se lida com essa situação? Elas são ativas, proativas? Podem ser? Muitas podem como qualquer outra pessoa. Né? Isso, não é? Exatamente. Esse é um dos questionamentos, porque quando a gente fala em reduzir a idade que a pessoa com deficiência intelectual se considera idosa, né? Porque em alguns países, como nos Estados Unidos, há algumas propostas e por algumas associações, como a Associação Americana de Deficiência Intelectual, que propõem que a faixa de se considerar idoso para a pessoa com deficiência intelectual seja 10 anos a menos. Então lá, por exemplo, são 65 anos, então seria 55 anos. Tem acesso aos direitos, por exemplo. Isso é uma proposta, ainda não é uma lei mesmo efetivada. Então, o que até se questiona é que você acaba, na verdade, protegendo muitos que não precisariam ser protegidos e deixam com que eles não vão para o mercado de trabalho, ou que seja uma superproteção, como antes se fazia, porque eles eram considerados crianças, né? A vida inteira. Então, assim, você também acaba tendo um preconceito que você considera que eles já são idosos antes deles serem. Então, você protege antes, que eles são muito crianças, e depois você fala, não, ele já é um idoso, então ele não pode fazer aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso é um questionamento, não é meu, é de alguns especialistas que consideram também que a gente tem que ponderar se realmente vale a pena abaixar esse corte,
porque alguns vão se beneficiar, mas outros talvez não, porque vão parar muito precocemente as suas atividades produtivas. E isso a gente, só complementando, isso é uma das formas de se proteger contra o declínio cognitivo na forma da demência de Alzheimer. Quanto mais atuante, mais atividades intelectuais e mesmo manuais a pessoa tiver, mais tempo ela vai ter de vida saudável e vai ser maior o potencial dela. Sim. E nesse sentido, justamente, era a próxima pergunta, né? A família que está nos assistindo, familiar ou até a própria pessoa com síndrome de Down, com deficiência intelectual, que esteja lá pelos seus 15, 20 anos, o que ela pode prospectar para a sua velhice a partir dos 35 anos? Por exemplo, o que há de pesquisa no mundo a respeito disso? O que a gente prospecta para os próximos anos? Então, é difícil a gente assim, falar uma fórmula única do que as pessoas têm que fazer, as famílias, mas quanto mais, como eu já falei, quanto mais atividades, mais atuante a pessoa estiver, maior vai ser a reserva cognitiva desse indivíduo. Então, ela vai conseguir ter uma vida mais plena e com atividades maiores ao longo da sua vida. E a gente fala 35 anos, mas não são todas, não é uma regra básica, não são todas as pessoas que... Né, então, ela entra no mercado de trabalho, nessa faixa etária de 20 anos. Ela não vai ter 15 anos apenas de vida produtiva, né? Isso é importante ela ter, né, consciência de que ela está no mercado de trabalho, no momento hoje, né, onde todas as pessoas não pensam mais, né, em aposentadoria por várias razões, né, são pessoas produtivas ao longo da vida. Eu né? dou um exemplo, assim, por exemplo, se é uma pessoa que não tem deficiência intelectual, uma pessoa típica, e ela vai para o mercado de trabalho, a gente fala assim, agora a gente vai fazer o que para ela não ter um quadro demencial com 70, 80? É claro que a gente tem que prevenir, né, ao longo da vida, principalmente cuidar da saúde, há muitos fatores que influenciam, como a saúde física, então ela tem que estar bem cuidada do ponto de vista cardiovascular, metabólico, corrigir desvios de qualquer desvio, fazer atividade física, amar, ter prazer, ter a vida social, né, ter o conhecimento. Fenômenos físicos, principalmente porque você sabe que a hipertensão arterial, obesidade, diabetes, eles tendem a antecipar a doença de Alzheimer. Então, isso não só na pessoa com síndrome de Down. Então, todos nós temos que corrigir esses fatores que estivessem então, de uma forma alterada, porque a gente vai acabar tendo uma demência mais precoce. Isso já é bem estudado, que a gente não cura a doença de Alzheimer, a gente faz então uma postergação, né, dos sintomas e daquela forma mais grave, né, no indivíduo, mas o que tem mais contemporâneo é tratar as comorbidades, essas que eu citei, e outras que porventura venham a aparecer. Valquíria, conta pra gente como é o seu trabalho no Departamento de Envelhecimento aqui na PAI de São Paulo. O objetivo do nosso trabalho é manter a funcionalidade, né, dessa pessoa. Então, quando ele chega e tem os sinais, né, de envelhecimento, nós temos protocolos onde nós avaliamos através da avaliação geriátrica ampla, né, a AGA, realizamos depois o PTS dele, que é o plano de tratamento individualizado, singular. Individualizado é o outro. São muitos planos. E aí a gente define, né, junto com ele, como vai ser, né, esse trabalho dele aqui conosco, né? Nós temos, através de algumas oficinas, né, que são meios de trabalhar essa funcionalidade, então, através da dança, da arte, da música, que são atividades e ferramentas até que colaboram para essa manutenção da funcionalidade, né, a melhoria da qualidade de vida, a manutenção da qualidade de vida. Temos o apoio de uma equipe técnica, né, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, no sentido de olhar para este indivíduo, né, e propor aí as atividades em conjunto com os educadores que vão favorecer esse desenvolvimento dele, né. Temos também um apoio à família, que é muito importante, é uma família peculiar nessa fase da vida, né, porque muitos também são idosos, né, se eles são idosos, os pais são idosos, alguns já não estão mais com eles, então eles passam também a viver outras experiências com irmãos, com cuidadores. Então, é uma fase muito típica, né, da vida de uma pessoa, com ou sem deficiência. Na deficiência, a gente tem algumas
situações, né, algumas particularidades. E eles se relacionam entre si, digamos assim, como é essa vida social do ponto de vista dos relacionamentos, das amizades, dos grupos que saem por aí, enfim, é uma vida absolutamente comum? Seria absolutamente comum, mas eles têm, a gente tem casais que se formam aqui, como se formam no trabalho, na escola, né? A sociedade ainda vê com muito preconceito a deficiência como um todo, a deficiência intelectual ainda mais como um mito, né? Porque as pessoas conhecem menos. E creio eu que no envelhecimento tem mais uma situação agregada aí. Doutora Laura, o desenvolvimento da saúde dessa pessoa, quais são os tipos de acompanhamento que é possível fazer ou que se deve fazer para minimizar alguns impactos? Então, Rita, é extremamente importante essa pergunta, porque a gente tem que fazer as avaliações periódicas, como qualquer outra pessoa, mas especialmente em algumas patologias como a síndrome de Down, a gente precisa fazer avaliação endocrinológica, principalmente, porque eles não podem ficar, então, obesos. A gente vê na atualidade, os mais jovens, eles são muito menos obesos, né, as pessoas com síndrome de Down, do que no passado, porque antes eles não tinham tanta atividade, né, Valquíria? E eles também não faziam um acompanhamento. Então, muitas vezes tem que tomar hormônio tiroidiano, tem que fazer um plano de atividades físicas, controlar as outras doenças, como eu falei, que estão associadas à obesidade. Então, na verdade, assim, é um plano contínuo de avaliação médica na área da clínica médica, pode ser da saúde da família, e os especialistas também, que são importantes, como eu falei, endocrinologista, o ginecologista no caso das mulheres. As moças com síndrome de Down, elas podem ter então uma menopausa precoce e com isso ter algumas alterações então que são antecipadas em relação às outras mulheres. Então a avaliação como as outras pessoas fazem, mas em particularmente nesse grupo a gente tem que dar maior ênfase aos achados endocrinológicos e também ginecológicos. E também algumas delas vão precisar acompanhamento psiquiátrico e psicológico, principalmente naqueles que tiverem alguns sinais daqueles que nós falamos inicialmente relacionados a alterações do humor, a depressão, a ansiedade. Então, se a família perceber que existem esses sinais e sintomas, a gente vai precisar, então, encaminhar para um especialista, né? Além dos outros acompanhamentos, quando há necessidade, otorrinolaringológico, oftalmológico, que a gente considera que são extremamente importantes também. E que alguns indivíduos vão ter, então, presbiacusia, dificuldade para ouvir, dificuldade para enxergar, se eles tiverem alterações também na câmara anterior, catarata e assim por diante. Então, na síndrome de Down existem essas particularidades. E nas outras formas de deficiência intelectual, que são inúmeras as causas, então aí vai ser muito particular de cada síndrome, né? De cada causa. Muitas vezes a gente nem sabe a causa, metade deles a gente não sabe qual é a etiologia, a causa. Então, nesses vai ter que ser individualizado caso a caso. Né? E sempre levando em consideração esses fatores gerais. Nas moças, a avaliação ginecológica, sempre anualmente, né? Isso é extremamente importante. E também as avaliações, quando são necessárias, psicológicas, psiquiátricas e endocrinológicas. Valquíria, alguém que queira vir para a PAI de São Paulo e que não faça parte de um histórico, já está lá pelos seus 25, 30 anos, pode? Pode. Como funciona? Bom, ela tem que procurar, né, o nosso serviço de atendimento, né, passar pela triagem, e ali naquele momento da triagem, tanto o médico quanto o assistente social vão identificar as necessidades, as demandas dela e fazer os encaminhamentos. Né? Sim. Ela tem que ter o diagnóstico de deficiência intelectual, se ela não tiver, né? Aí ela tem que passar por uma bateria, porque muitas pessoas, às vezes, a família ou tem um diagnóstico anterior que pode não ser adequado, né? Então, aí precisa ver se realmente é um quadro de deficiência intelectual, né? Sim. Como a gente falou, a síndrome de Down é uma das causas. Aí, tendo esse diagnóstico, aí vai ser feita a avaliação multidisciplinar. Isso, e aí ela vai ser encaminhada para... tem que se diferenciar dos quadros puramente psiquiátricos, que às vezes acabam indo para clínicas que acabam acompanhando essas pessoas que se consideram envelhecidas e é um distúrbio de natureza psiquiátrica isolada. Né? Sim. Por isso que é importante não é deficiência intelectual, né? É. Tem que ter o diagnóstico de certeza, através da avaliação neuropsicológica, das habilidades adaptativas, como sempre é feito. Né? Então, isso é muito vocês importante. consideram que hoje a comunidade científica já discute essa questão com a devida gravidade do tema por conta do volume de pessoas que tem vindo?
Acho que ainda não, né? A gente percebe que ainda existe um desconhecimento, o envelhecimento, como você falou, está extremamente visado, né? Mas a deficiência intelectual, ela é mais estudada e melhor vista, talvez até na área da comunidade mesmo, das leis, dos benefícios, eventualmente, que são conquistados, a duras penas, da né? educação, Na educação, hoje, especialmente, né? mas na saúde, de uma forma geral, os profissionais não têm tanto esse expertise, vamos dizer, né? Bem, acho que mais os geneticistas que acabam tendo, porque eles acabam vendo as síndromes mais raras, né? E alguns profissionais que se dedicam a essa área, mas não é tão comum, não. É importante que até as faculdades de medicina se preocupem mais com isso, porque a deficiência tende a crescer cada vez mais, porque a sobrevida é maior. Então, a deficiência em si talvez não cresça, mas crescem os números, né, de pessoas com deficiência, porque as pessoas elas têm uma longevidade maior, elas têm, felizmente, uma sobrevida maior, e ao longo da vida elas acabam tendo esse diagnóstico da deficiência. Com certeza. Além de se falar dos traumas de crânio que a gente tem na atualidade, por acidentes de carro, né, dos veículos todos, que levam a pessoas ficarem, então, com sequelas, né? E por isso acabam tendo tantas deficiências físicas como a deficiência intelectual. As adquiridas, né? A gente tem que levar isso em consideração também, né? Sim. Eu acho que esse é um grande alerta, e inclusive a função do próprio Instituto de Ensino e Pesquisa PAI de São Paulo, levantar a temática, oferecer cursos de formação, não só para profissionais da saúde, mas da educação, enfim, os sociais, mas especialmente reforçando o seu pedido, que a comunidade médica que esteja nos assistindo esteja aberta a nos ouvir um pouco mais, nós aqui que produzimos ciência, produzimos conhecimento a respeito do envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, porque temos profissionais de alto gabarito, inclusive, para ministrar palestras e elucidar um pouco mais. Porque é uma questão que recentemente me chegou aqui enquanto responsável pelo Instituto, que médicos muitas vezes no momento ali do consultório, na sua clínica, no primeiro momento, quando chega uma pessoa com deficiência intelectual numa idade um pouco maior, não sabe como lidar. Então, estamos abertos a isso. Temos expertise para isso, né, doutora Laura e Valquíria? Com certeza. E vontade também de desenvolver esse conhecimento que ainda é novo no mundo inteiro, né? Porque justamente é uma nova realidade. As pessoas vivem mais, as pessoas com deficiência também vivem mais. E a gente tem que, então, criar novos conhecimentos acerca do tema, né? Isso é muito importante. Sim. E o que mais vocês gostariam de dizer para o público a respeito da temática? A pergunta é sempre aquela que as famílias fazem, até as pessoas com deficiência intelectual. Essas pessoas que estão aqui no mercado de trabalho atualmente, será que elas vão ter o mesmo envelhecimento que tem as que estão vivendo agora sem terem participado do mercado de trabalho? Então, talvez, por exemplo, as que estão no grupo do envelhecimento na PAI de São Paulo, muitas delas não foram para o mercado de trabalho. Então, talvez daqui a alguns anos nem precise de um grupo especializado para o envelhecimento, porque a maior parte vai estar no mercado, né? Vai ter um acesso, né? O acesso aos cuidados com a saúde, o acesso, né, de estar fazendo alguma coisa, né, nas questões cognitivas, intelectuais, né? Então, ele está em movimento, ele está em desenvolvimento. Eu acredito também que eles não vão chegar da mesma forma. Ou então que tem um outro parâmetro, que na verdade fiquem aqueles muito graves, né? E que tenham um atendimento assim, mais de suporte e de manutenção das atividades que se mantêm, né? Mas talvez com outro perfil. Que a questão não só do envelhecimento, da deficiência como um todo, passa por vários setores do conhecimento, né? Sem dúvida nenhuma. Esse processo histórico que a gente vive de inclusão da pessoa com deficiência vai mudar o comportamento da pessoa daqui a alguns anos, portanto, lá na frente nós vamos ver esses resultados, mas não podemos esquecer que tem todo um trabalho de garantia de direitos para que essa pessoa consiga conquistar esse espaço, né? Nós vivemos um movimento no mundo em que se conquista espaços, ninguém nos dá espaços, né? E a PAI de São Paulo tem sido vanguardista nesse aspecto, não é, Valquíria? De fazer com que a pessoa com deficiência intelectual esteja no mundo, né? É um termo até que se usa aqui para o mundo, integralmente. Mais alguma coisa que vocês gostariam de deixar aí para as famílias e para as pessoas que estão nos assistindo? Acho que a gente está à disposição, né? As pessoas que tiverem interesse mesmo de conhecer o trabalho, né? Acho que a gente
profissionais da área, ou mesmo familiares, a gente está à disposição. Eu acho que é um enriquecimento para as pessoas conhecerem essa realidade. E formar também, como a Rita e a Valquíria falaram, formar então apoios para as famílias, porque elas também vivem mais e às vezes não têm condições de lidar com todas essas dificuldades que a pessoa com deficiência apresenta. Então são vários idosos dentro do mesmo ambiente, né? Então com dificuldades todas, né, que são conquistadas ao longo do tempo, as melhorias, mas ao mesmo tempo parte da sociedade ajudá-los, né, para poder melhor cumprir esse papel. Né? Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês duas. Quero lembrar que o Instituto de Ensino e Pesquisa tem uma biblioteca especializada na temática da deficiência intelectual. Temos uma publicação específica sobre o envelhecimento cuja organização é da própria doutora Laura Guilhotto. O espaço está aberto para a visitação de pessoas de fora, não precisa ser frequentador da PAI de São Paulo para vir. Temos uma pós-graduação em aspectos neuropsiquiátricos, pedagógicos inclusivos e outros diversos cursos, e temos uma equipe bastante grande à disposição de vocês, tanto para informações à família, à pessoa com deficiência e profissionais também. Muito obrigada a todos, obrigada doutora Laura, obrigada Valquíria Barbosa. Obrigada a você pela Até oportunidade, breve. o espaço.